Bom, a gente vai seguindo o noticiário internacional, falando também dos Estados Unidos, mas num assunto que tem referência com o Brasil. O senador republicano dos Estados Unidos, Rand Paul, divulgou anotações atribuídas ao médico Anthony Fauci, ex-principal conselheiro do governo americano, durante a pandemia de Covid-19. Numa das anotações, Fauci afirma que o imunologista brasileiro Jorge Kallil, professor da Universidade de São Paulo, pediu apoio contra o então presidente da República, Jair Bolsonaro, durante a pandemia. Segundo o diário, Kallil teria enviado uma mensagem após uma reunião entre Fauci e o então ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Fauci escreve que Jorge Kallil teria pedido que ele ajudasse o Brasil e permanecesse ao lado deles, afirmando que Bolsonaro era terrível, entre aspas. O documento também registra que Fauci comparou Bolsonaro ao então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O material divulgado traz apenas o relato escrito por Anthony Fauci. A suposta mensagem de Jorge Kallil não foi divulgada e o documento não apresenta evidências de que Fauci tenha adotado qualquer medida em resposta ao pedido relatado. Lude, começamos com você desde a semana passada, quando esses trechos do diário de Anthony Fauci foram revelados, tem causado aí uma grande reviravolta, na verdade, né? As informações que foram tratadas durante a pandemia como verdades absolutas, muitos assuntos interditados aí pela mídia estatizada e agora estão voltando à tona. A Ana fez, inclusive, um programa especial de leste a oeste, dedicou parte do programa para tratar desse assunto e é muita informação mesmo, porque são mais de 1000 páginas do diário, são muitas horas da audiência pública na qual o Anthony Fauci participou. Então, claro, as informações vão vir, vão aparecendo e a gente vai compartilhando aqui com a nossa audiência agora essa nova informação de que o Anthony Fauci e esse imunologista, o Jorge Kallil, teriam conversado aí sobre dinâmicas, né, de gestão durante a pandemia de Covid-19. Pois é, eu vi essa notícia hoje sobre esse imunologista, né, Dr. Jorge Kallil, e isso surgiu dessas 1000 páginas aí de diário do Dr. Fauci. Isso me lembrou os celulares, os 8 celulares do Daniel Vorcaro. Tem aquele conteúdo infinito, todo dia a gente fica sabendo de alguma coisa. Eu acho que isso aí vai ser o mesmo. Essas 1000 páginas do diário do Dr. Fauci vai ser equiparável aos 8 celulares do Vorcaro. Todo dia uma surpresinha, né? Cada mergulho é um flash. Pois bem, esse doutor Jorge Kallil, eu sinceramente eu não o conhecia, mas eu tentei traçar aqui um padrão psicológico desse tipo de cidadão. Eu não duvidaria se o nome dele surgisse num documento como a Cartinha da Democracia, coisas do tipo, que ele não tirasse a democracia da boca. Ele deve ser usar o vernáculo do Alexandre de Moraes para designar as coisas que ele sente. Deve falar de democracia, deve falar de soberania, deve usar todos aqueles jargões, deve viver de jargão como todo bom esquerdista. E ele achou ali na cabecinha dele, ele achou de bom alvitre mandar uma cartinha, mandar um e-mail para o Dr. Fauci pedindo, pelo amor de Deus, nos salve do malvadão Bolsonaro. Então, olha, acho que os jovens chamariam esse sujeito de cringe. Essa é a gíria do momento. Muito cringe da parte do Dr. Jorge Kallil enviar cartinha para o Dr. Fauci pedindo ajuda, SOS, nos ajude contra o Bolsonaro. Assim, realmente é lamentável um senhor já achar que vai contar com esse auxílio, né, direcionado a ele contra um presidente da República, né, de um Estado estrangeiro. Então, acho que o Dr. Fauci ele tinha mais o que fazer, inclusive nessa época, porque ele estava muito preocupado com a própria imagem, estava saindo em tudo quanto era jornal, capa de revista, estava muito envaidecido com isso, os diários revelaram isso. Ele também, por sua vez, muito cringe, como dizem os jovens, e estava preocupado em como ele ia sair na foto e como ele ia colher louros, ganhar medalhas, inclusive prêmios em dinheiro. Isso estava, os senadores acusaram o Dr. Fauci disso também, dele estar perseguindo não só o mérito, o aplauso, os ganhos morais, mas os ganhos materiais também. Então, é lamentável a gente ter descoberto isso. Eu diria que da parte desse doutor Kallil, eu diria que isso é um verdadeiro mico, né? Ele pagou um mico agora, o nome dele veio à tona e vai ficar ali
carimbado para sempre como sendo o sujeito que foi lá correr atrás de um genocida como o Dr. Fauci. Pois é, Ana Jorge Calil aparecendo nos diários revelados de Anthony Fauci. Eu lembro desse médico, do Jorge Calil, eu cheguei inclusive a conversar com ele durante a pandemia, porque ele tinha um projeto, ele coordenava um projeto para desenvolver uma vacina nasal contra o coronavírus. Ainda estava muito na fase incipiente, pré-clínica, mas ele estava ainda buscando recursos para avançar nas pesquisas, no desenvolvimento aí dessa vacina nasal contra a Covid-19. Curioso é que a turma, primeiro que agora, né, a verdade vindo à tona, agora nós sabemos quem são os negacionistas, os terraplanistas, não é isso? Estão todos calados, todos, na imprensa, na medicina, os tiranetes, né, de plantão que ficaram pelo menos 2 anos, tomando conta da saúde alheia, todo mundo calado. Agora, sumiram. A pergunta diante dessa notícia do diário do explosivo, né, do Anthony Fauci, citando o pedido de apoio do Calil contra Bolsonaro, cadê a turma da interferência internacional, da salvem a nossa soberania, estamos sendo atacados pelo imperialismo yankee, os yankees malvadões, cadê essa turma que sempre não reclamaram da interferência da USAID e do dinheiro dos americanos na eleição de 2022, com agradecimentos públicos e notórios do ministro Barroso? A turma do ataque à nossa soberania sumiu e agora também não falam absolutamente nada, não apenas diante das informações do diário do Anthony Fauci, mas agora dessa informação de médicos brasileiros não pedindo ajuda. É verdade sobre o tratamento da ivermectina que tem saído? O senhor sabe de alguma coisa? Como estão os números em relação à vacinação? Porque aqui a vacinação não está contendo o vírus. Não. Pedido de apoio contra Jair Bolsonaro, que hoje, 6 anos depois, demonstra que ele estava correto. Estava correto em querer dar ao cidadão brasileiro a liberdade médica de discutir se queria vacina, porque se pediram vacina, o presidente Bolsonaro trouxe a vacina para quem queria vacina, mas ele também defendeu a independência e a liberdade médica. Cada um resolve com seu médico, de acordo com a sua comorbidade, com suas doenças, com a sua saúde, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa mais velha, enfim. E isso, ele não foi apenas boicotado nessa diretriz correta de cada pessoa decidir o seu futuro com o seu médico, mas ele foi cancelado, ele foi chamado de todos os piores nomes que a gente pode imaginar, tudo porque ele pensou exatamente na individualidade e na individualização do tratamento. Aí a verdade agora vindo à tona, mas a turma lá atrás que cancelou todos nós, agora também vai permanecer em silêncio diante do pedido de um médico brasileiro contra Jair Bolsonaro. Para fazer um esclarecimento, tem gente aqui confundindo, é o médico do presidente Lula, não, aquele é o Roberto Calil, embora os sobrenomes sejam os mesmos. Nós estamos falando do Jorge Calil, professor titular de imunologia da Faculdade de Medicina da USP, também foi diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR e, na época, ali, durante a pandemia, integrou um conselho do governo americano responsável por acompanhar os testes de segurança de vacinas da Covid-19. De novo, né? A verdade desmaia, mas não morre. Estamos diante, ao saber quem sempre foi o Dr. Fauci, estamos diante de um vigarista.
E esse vigarista interferiu aí no comportamento de todas as autoridades aí mundiais, que são as bestas quadradas. Como é que faz agora o pessoal do Supremo? Vai pedir desculpas? Porque o Supremo que ordenava ali os lockdowns, né? Fecha isso, fecha aquilo. E os bobos que ficaram em casa achando que estavam se salvando, acusavam o presidente Bolsonaro de genocida. Foi ele o responsável por todas as mortes, né? 700 mil mortes. E aí, o Fauci? A imprensa está uma graça, né? A imprensa estatizada simplesmente não toca no assunto, não há o que dizer. Foram tapeados por um vigarista e o mundo sofreu as consequências. E os professores que fizeram greve vão repor as aulas agora? Acham que agiram corretamente? E as crianças que perderam aulas? E a geração que ficou com esse buraco de 2 anos sem aulas, que não serão repostas, como a gente advertiu aqui o tempo todo. Saiam em defesa do Fauci. É uma vítima, né, da direita que quer matar todo mundo usando um vírus chinês. Pois é, só lembrando, Piotr, ontem aqui no Sem Filtro nós entrevistamos a médica infectologista Roberta Lacerda, justamente para tratar desse assunto. Ela foi uma das muitas profissionais, né, na área da saúde, da ciência, que foi perseguida, teve ali o debate interditado porque ousou ali questionar, né, a verdade que nos foi imposta naquele período, e a gente não pode esquecer jamais do que aconteceu, aprender para as próximas vezes. Por isso que a gente não está deixando esse assunto morrer. Ontem conversamos com a doutora Roberta e queremos, ao longo de toda a programação da semana, conversar com alguns desses médicos e cientistas que foram perseguidos ao longo da pandemia. E a maioria, provavelmente todos, mas a maioria tinha sido premiada e reconhecida em trabalhos que fizeram em epidemias anteriores. Veja só, inclusive com o uso de ivermectina, inclusive com o uso de hidroxicloroquina, que até então não tinha havido nenhum problema, não tinha efeito colateral relevante. E outra, nós estamos falando de médicos que tinham provado competência, mas porque destoaram, e eles têm todo o direito de fazê-lo, porque são cientistas, médicos olham, têm o olhar clínico do dia a dia, o acompanhamento clínico. E cientistas têm direito de divergir, aliás, a ciência é feita de divergência. Mas houve uma, abre aspas, verdade absoluta vendida pelo Dr. Fauci, que essa parte da imprensa, Augusto, que agora não fala nada, porque tem que começar o texto com meia-culpa. Claro. Tem que dizer errei, e eles não querem dizer ou erramos, porque são tantos, né? Vai ter que ser no plural. Tem que começar no erramos. Tem que dar um erramos gigantesco de primeira página. E dizer que sim, que aquela opinião enviesada e despreparada deles, porque obviamente só considerou um ponto de vista, e perseguiu, eu vi piadas de âncoras de notícia, como, por exemplo, vários desses cientistas, tipo assim, a senhora está dando, não, eu não dou remédio, eu receito, o médico receita, ele não usa, ele receita. Há uma nomenclatura técnica para esse tipo de coisa. Essas pessoas têm que fazer erramos, têm que publicar vários erramos. A mulher de Araraquara presa na praça pela polícia. A coisa chegou numa estupidez tão grande... acusados de charlatanismo. Pois é, Paulo. Aliás, como é que chama? Tá dando placebo, fica... Charlatanismo. Os cariocas que foram presos na praia, porque estavam na praia. Augusto, criou-se uma loucura. Tem uma foto que todo mundo se lembra da época, o sujeito estava andando de caiaque no meio do mar e de máscara. Mas, meu Deus do céu, se tem lugar que tem vento e tem dispersão de qualquer coisa, é em alto mar ou ali na praia. Essas pessoas precisam pedir desculpas e elas interferiram na eleição, sim. Quantas foram as pessoas que declararam diretamente que votaram porque estavam impactadas diante do que tinha acontecido na pandemia e do que elas alegavam inação por parte do governo Bolsonaro? Sendo que comprou vacinas ali. Fomos dos países que mais compraram e mais rápido compraram. Dos que compraram vacina, fomos um dos mais rápidos. E também em volume. Eu me lembro de italianos que vinham aqui para o Brasil e falavam, vou me vacinar no Brasil, porque aqui tinha a Pfizer à vontade, a tal da vacina da Pfizer, que tinha tecnologia nova. E mais que isso, permitiu-se, por orientação do governo federal, que o médico atuasse, observação clínica. Essa gente era contra tudo isso. Foi contra a ciência, foi contra a médica, foi contra a vida. Eles cometeram crime contra a humanidade. Eles cometeram crimes. A gente devia agora resgatar algumas manchetes, vamos fazer isso nos próximos dias, resgatar o noticiário da imprensa
da imprensa estatizada que quer esquecer o que publicou, né? Acho que a Lud quer complementar para a gente fechar o assunto. Diga, Ana, e depois a Lud. Rapidamente, Augusto, nós vamos fazer esse especial no De Leste a Oeste desta sexta-feira. Nós vamos resgatar tudo que a imprensa mundial brasileira, tudo que eles disseram, falas, vídeos, e vamos seguir nesse especial. Agora, rapidamente, Paula, diante de tudo que vem sendo revelado, né, nesse diário, na sessão aqui do Congresso americano, sobre as vacinas, sobre o lockdown, máscaras, mas principalmente sobre as vacinas, lembrando que em Santa Catarina, no Brasil, ainda estão obrigando crianças a se vacinar contra a Covid. A vacina contra a Covid no Brasil está no PNI, no Brasil. No Brasil ainda existem pessoas da área da saúde preocupados com a saúde, obrigando crianças, bebês, jovens a se vacinarem contra a Covid. Agora, diante de todo esse escândalo monumental que tem sido divulgado por todos nós aqui da Revista Oeste, pela imprensa correta mundial, que não está fechando os olhos para o que está acontecendo, porque muita gente morreu em decorrência da Covid, da falta de tratamento e também do que foi feito em relação às vacinas que foram feitas correndo às pressas. Então, é preciso que o nosso Congresso debruce sobre isso também. Por que essa vacinação continua obrigatória no PNI no Brasil e por que Santa Catarina ainda está perseguindo pais que querem a liberdade médica de não vacinarem suas crianças?